Olá pessoal, vamos retomar nossos estudos na disciplina de leitura e produção de textos acadêmicos com um pensamento teórico sobre a leitura. Vale dizer de início que o bom leitor, o leitor proficiente, é aquele que tem o hábito constante, estruturado, desejoso, de ler. Mas é claro que a teoria sempre vem iluminar e ajudar um pouco a nossa prática. Então vamos lá? Vou sair de cena um pouquinho para focarmos no texto. E falar sobre leitura, sobre as dimensões e o desenvolvimento é falar de foco. Então vamos focar em nossa aula de hoje. Então vamos começar com uma questão: o que significa ler? Uma questão densa, uma questão profunda. E as nossas alternativas de resposta: ler é decodificar uma mensagem para alcançar a intencionalidade do autor. Ler é compreender um texto, desvelando a sua estrutura e suas estratégias retóricas. Ler é perceber as diferenças entre o contexto de produção e o contexto de recepção. Ler é interagir com o autor, o texto e o contexto, acrescentando minha experiência de leitor na busca da construção do sentido. Ou todas as alternativas estão corretas. Pause o vídeo se ainda está em dúvida, tentem responder para voltarmos. Então, qual alternativa você escolheu? Difícil, né? Se formos por determinadas teorias da leitura bastante recentes, muito vigentes, sobretudo no final do século XX, iríamos marcar a letra D apenas. De fato, é uma alternativa bastante coerente e muito completa. Ler é interagir com o autor, o texto e o contexto. A questão da interação é bastante forte nessas teorias da leitura do final do século XX. Mas percebam aí, cada uma dessas alternativas trata com ênfase em uma das dimensões da leitura: autor, texto, contexto e leitor. A partir de uma visão mais ampla, de uma teoria conciliadora da leitura, é possível dizer então que todas as alternativas estão corretas, porque cada uma delas revela um foco maior em uma determinada dimensão. É preciso decodificar, é preciso compreender e analisar o texto, é preciso perceber as diferenças entre os contextos e, claro, é preciso interagir como leitor para construir o sentido do texto. Podemos reescrever de forma mais concisa, com as palavras de Rio do Cosson, dizendo que ler é ouvir o autor, ler é analisar o texto, ler é compartilhar os sentidos de uma sociedade, ou seja, compartilhar os contextos. Ler é construir o sentido do texto, e só o leitor pode fazê-lo. Agora, por que cada uma dessas dimensões é importante? Dependendo do gênero do texto, dependendo do tipo de texto, nós precisaremos ter um foco maior em determinadas dimensões e, independente do tipo de texto, é preciso que nós passemos pelas 4 dimensões. Vejamos nesse gráfico que os textos técnicos científicos mais denotativos, ou seja, que buscam a exatidão, que buscam evitar a ambiguidade, o excesso de polissemia da linguagem, eles nos exigem um foco maior na análise textual, enquanto textos mais conotativos, ou seja, mais abertos à polissemia da linguagem, como textos ensaísticos e literários, abrem maiores possibilidades de leituras pessoais e de leituras contextuais. Aqui também nós podemos dizer que os textos técnicos científicos estão mais próximos daquela leitura de decodificar a intenção e a verdade proposta pelo autor. Por mais que aqui nós estejamos trabalhando com textos que buscam a impessoalidade, isso não quer dizer
que o autor não tem importância. Porque nós não estamos pensando o autor necessariamente como uma pessoa, o ser do autor, mas como uma função. Inclusive nos textos acadêmicos, existe a função autor, baseada em todo um status, em toda uma titulação, que faz com que esse autor possa dizer tais coisas ou não. Um outro exemplo de função autor que esclarece essa ideia de que o autor não é necessariamente uma pessoa são as normas do direito, que é ao mesmo tempo um exemplo bastante útil para pensarmos que por mais que um texto busque ser denotativo, ou seja, em nada ambíguo, completamente exato, ele nunca consegue isso porque a linguagem é em si mesma conotativa. Tanto é que os textos do direito que gostariam de dizer uma coisa exata precisam de todo um arcabouço da jurisprudência e dos advogados para estarem interpretando o que se quis dizer com aquele texto, e existem os supremos tribunais para expedir as súmulas e a jurisprudência, tentando esclarecer toda essa conotação implícita à linguagem. Aqui neste diagrama do Hernani Terra, de Práticas de Leitura e Escrita, um livro bem recente, ele organiza essas dimensões, pensando aqui o contexto de produção em sua relação com o autor e o contexto de recepção em sua relação com o leitor. O que é contexto, professor? Não entendi ainda. Contexto é tudo aquilo que está fora do texto, não é o texto em si, mas o influencia. São as ideologias da época, são os conceitos vigentes da época, é a própria forma de escrever da época do autor. Quanto mais distante da nossa, mais diferente será. Já vimos como a língua varia no tempo e no espaço. Hernani Terra vai dizer que ele cria essa linha pontilhada entre autor e leitor, porque a relação entre eles é necessariamente mediada pelo texto escrito. Hoje nós poderíamos buscar uma junção aí entre essas duas figuras do autor e do leitor, pensando essa questão da interação de que já falamos, no neologismo do lautor, muito interessante, que tenta dar conta dessa posição hoje privilegiada que temos de poder sobre as mídias, sobre os textos sociais e de gerarmos novos textos, né? Os espaços de publicação estão abertos para todos, cabe expressar-nos. Essa frase do Hernani Terra é muito interessante nesse sentido, que falar de leitura implica falar em escrita, ou seja, ao lermos estamos sempre de alguma forma aprendendo a escrever e o texto sempre busca uma resposta, como veremos mais daqui a pouco na questão do desenvolvimento da leitura e dos tipos de leitura. Então, falar de leitura implica falar em escrita, pois ler é perceber as estratégias que o produtor do texto usou para dizer o que diz. Aqui nós podemos dizer que é mais uma definição possível dentre aquelas pelas quais já passamos. Com um foco aqui, eu diria também muito na questão do autor, o produtor do texto. Então, nós desenvolveremos esse tema no nosso próximo vídeo, em que vamos passar para os tipos de leitura, relacionando-as com as dimensões de que falamos nessa aula: o autor, o texto, o contexto e o leitor.